E agora nós estamos ao vivo para repercutir um pouco mais toda essa sessão que está movimentando esta terça-feira aqui no Brasil. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rola, aqui com a gente. Oi, doutor. Boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Carolina. É um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Doutor, a gente viu há pouco o ministro Ricardo Lewandowski falando bastante sobre a operação spoofing, o ministro Gilmar Mendes justificando que os votos dele não foram só no argumento das provas que vieram por meio dos hackers, que são provas ilícitas, e daí a justificativa do ministro Cássio Nunes Marques, alegando que essas provas são ilícitas e que por isso ele votou contra a suspeição. Essas provas ilícitas, elas legalmente podem favorecer o réu ou, de forma negativa, abrir precedentes para que outras provas que não estão dentro da lei possam ser usadas? Então vamos lá, Carolina. Começamos hoje os trabalhos, né? A segunda turma começou pelo voto do ministro Nunes Marques, que entendeu que as provas são ilícitas, e aí nós assistimos o próprio ministro Gilmar Mendes como que reafirmando o voto, e ele terminou a fala dele assim: reafirmo o meu voto, rebatendo os argumentos do ministro Nunes Marques, e agora o ministro Lewandowski também, da mesma maneira, defendendo o seu voto. Até não é muito comum isso, pelo menos de uma maneira tão longa, né, tão alongada, mas a discussão do voto do ministro Nunes Marques foi em cima da ilicitude das provas. Agora, a gente tem que lembrar, Carolina, para responder a sua pergunta, que não está sendo julgado aí o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, né? Está sendo julgado a possibilidade dele ter decidido os processos de forma independente ou não, né? De forma imparcial ou não. Então, essas provas da Operação Spoofing, essas gravações, o que se discute aí, elas poderiam ser utilizadas neste momento para afirmar ou confirmar o raciocínio do equilíbrio do então juiz Sérgio Moro, né? Da parcialidade ou imparcialidade do juiz Sérgio Moro. É só isso. Se dá para usar ou não dá para usar. Depois, lá na frente, em algum momento, essas gravações vão ser submetidas a contraditório, vão ser submetidas à perícia, para serem utilizadas em outros processos, mas agora, nesse momento, o ministro Nunes Marques diz que não dá para admitir, e o ministro Gilmar Mendes, e agora cercado pelo ministro Lewandowski, estão defendendo o seguinte: nós não precisamos dessas gravações, não há necessidade de usar as gravações. O próprio ministro Lewandowski estava falando agora, enumerando 10 motivos, sem ser as gravações, 10 motivos para entender que o juiz Sérgio Moro foi suspeito, é suspeito, não foi imparcial, sem utilização das gravações. Ô, doutor, e agora, se essa suspeição for aprovada, se de repente a ministra Carmen Lúcia decidir mudar o voto, que antes era contrário, a favor, o que acontece com o juiz Sérgio Moro? Ele responde criminalmente, mesmo não sendo mais juiz, por ter sido parcial aí no julgamento? Lá no voto longo, Carolina, do ministro Lewandowski lá atrás, ele falou em abuso de autoridade. Então, se ficar decidido, por enquanto está 3-2 em favor dos atos praticados pelo então juiz Sérgio Moro. Então, agora, nesse momento, com esse placar de 3-2, ele não fez nada de errado. Mas se ficar, de alguma maneira, se o voto da ministra Carmen Lúcia mudar e se ficar afirmado que ele agiu com abuso de autoridade é crime. E aí ele teria que responder, mesmo não sendo mais juiz, ele teria que responder por esse crime de abuso de autoridade. Então, há essa possibilidade, sim. Agora, com placar de 3-2, não, porque mantendo-se esse placar, ele não fez nada de errado, ele não agiu de forma parcial. Então, o julgamento, nesse momento, está em favor da manutenção das decisões do processo do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, o que pode acontecer com o ex-presidente Lula? Neste momento, ele é elegível, ele pode se candidatar em 2022. Se essa suspeição não acontecer, ele continua elegível ou não, doutor? Isso é importante entender, Carolina, porque eu vejo pouca gente tocando nesse ponto. Na verdade, são duas situações jurídicas diferentes. A primeira situação é aquela questão do ministro Fachin, que a gente acompanhou agora esses dias, que já liberou o processo para ser julgado em plenário. Quem vai marcar a pauta é o ministro Luiz Fux, então tem que aguardar. Então, esta decisão hoje do ministro Fachin, como você está lembrando, deixa o Lula elegível,
porque a decisão do ministro Fachin anulou o processo por causa da competência do foro, competência do local. Disse o ministro Fachin, não era em Curitiba que devia ser julgado, ou deviam, né, porque são 4 processos, deviam ser julgados os processos do Lula, era em Brasília. E aí mandou os processos para Brasília. Então, essa decisão hoje está mantida e, por conta dessa decisão, o Lula é elegível, está elegível. Agora, vamos ver no plenário. São 11 ministros, um voto a gente já conhece, que é do próprio ministro Fachin, faltam 10. Outra consequência, outra situação jurídica é essa de agora, desse momento que a Jovem Pan está mostrando aí ao vivo, que é esse julgamento da suspeição. A suspeição ela é mais profunda, ela é mais abrangente. Se a suspeição do juiz Sérgio Moro fosse mantida, agora está 3-2 em favor das decisões dele, da legalidade, se essa decisão for mantida, as condenações no âmbito dessa suspeição, desse habeas corpus, são válidas. Mas aí a gente volta na decisão do ministro Fachin. Então, apesar da suspeição não ser mantida, ou mesmo a suspeição não sendo acolhida, isto é, valem as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, nós estamos diante da decisão do ministro Fachin. Então, são 2 situações diferentes, as 2 podem gerar a inelegibilidade ou a elegibilidade, por enquanto a elegibilidade está garantida pela decisão do ministro Fachin. Então, essa decisão de agora, apesar dela ser mais profunda, por que eu digo que ela é mais profunda? Porque a suspeição anula tudo. Na decisão do ministro Fachin, ele deixou claro que se o juiz de Brasília quiser aproveitar os atos processuais, alguns atos, por exemplo, a produção de provas, o oitiva de testemunhas, ele pode. Não está tudo anulado 100%. Na decisão da suspeição, que é essa de agora da segunda turma, se a suspeição for decidida, anula tudo. O processo começa do zero. Mas ainda assim, a gente tem a decisão do ministro Fachin. Então, se terminar 3-2, vamos ver o voto da ministra Carmen Lúcia, se ela vai mudar ou não. Se terminar 3-2, valem as condenações no âmbito desse habeas corpus, mas o Lula está elegível com base na decisão do ministro Fachin, que também vai ser levada a plenário e a gente vai ver se ela vai ser mantida ou não. Agora, se essa suspeição não acontecer, se a decisão de Fachin for mantida em plenário, isso, né, num contexto futuro ainda, porque a gente ainda não sabe, tudo suposição, doutor. Há tempo da Justiça Federal de Brasília decidir o destino de Lula, há tempo dele se candidatar em 2022, porque daí ele tem que ser, na verdade, julgado em segunda instância, né? Desculpa a minha ignorância. Não, é isso mesmo, Kalina, não tem nada de ignorância, não. A lei da ficha limpa fala em decisão de órgão colegiado, portanto, ele tem que ser julgado lá pelo TRF1, ainda se for o caso. E aí vou responder. Apesar do tempo ser curto, nós estamos no meio de março, final de março de 2021, o processo eleitoral do ano que vem começa em agosto de 2022, os registros são julgados, né, ou são apresentados em agosto de 2022, então a gente tem um ano e um pouquinho. Eu acho que, principalmente por isso que eu quis fazer essa distinção entre a decisão do ministro Fachin e essa decisão da suspeição. Se os atos processuais puderem ser aproveitados, vamos imaginar no futuro, como você diz, a decisão do ministro Fachin é mantida em plenário e o ministro Fachin disse, olha, o juiz pode aproveitar os atos praticados até aqui. Então, se essa decisão for mantida, vamos imaginar que o juiz de Brasília quer aproveitar os atos porque entende que as provas foram colhidas da forma correta, mesmo que tenham sido colhidas em Curitiba. Então, ele deve pensar o seguinte, olha, se eu fizer aqui em Brasília, eu vou fazer a mesma coisa, são as mesmas testemunhas, são as mesmas perguntas, eu vou aproveitar esses atos praticados. Portanto, a partir daí, ele fica livre para dar uma nova sentença. Então, seria só, Kalina, uma nova sentença. Então, ainda que ele tenha aí alguns meses para estudar um processo, é um processo volumoso, né? Pelo menos o do triplex, do sítio de Atibaia, são processos volumosos, milhares de documentos. Então, ainda que ele demore aí 60 dias, 90 dias para estudar e julgar de novo, eu acho que dá tempo para a gente ter uma nova decisão na primeira instância, lá em Brasília, nos próximos meses, e aí essa decisão ficar sujeita ao TRF1, que é o TRF de Brasília, como você está lembrando, segunda instância, e aí, nesse prazo de mais um ano, o TRF se pronunciar. Então, eu acho, é possível, o tempo é apertado, é curto, mas é possível. E eu acho que a sociedade merece isso. Se for em favor do Lula, que a Justiça de Brasília decida, que o TRF1 decida. Se for contra o Lula, a mesma coisa, que a Justiça de Brasília decida e que o TRF1 do Distrito Federal também decida, de maneira que a sociedade vai saber quem pode e quem não pode, e não ficar
da mesma maneira que a gente viu em 2018, né? Fica até as vésperas da eleição, aquela insegurança, aquela instabilidade. A sociedade brasileira não merece isso. O tempo é curto, mas é possível. Agora, doutor, para a gente finalizar, eu quero saber a opinião do senhor. Toda essa polêmica, tudo isso que a gente está vendo em volta dessa história do Supremo, da possível suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que envolve a Operação Lava Jato, uma grande operação Moro, que era considerado o salvador da pátria. Enfim, como que isso fica para a justiça, a imagem que fica para a justiça brasileira? Eu acho que fica uma imagem triste, Kalina, porque esse processo já existe há vários anos. A própria defesa do Lula diz, faz 5 anos que eu dizia que o foro não era em Curitiba, estava errado. Demorou 5 anos para o ministro Fachin. É verdade que o ministro Fachin entrou no STF depois disso, mas mesmo assim, demorou 5 anos para o STF ainda estar decidindo, né, não decidiu de forma definitiva, se o processo ou os processos do Lula são em Curitiba ou são em Brasília. Quer dizer, passa uma imagem de uma justiça lenta, uma justiça demorada, e a gente sabe, né, a voz do povo diz isso, né, justiça lenta acaba sendo injustiça. Então, o Lula tem que ter uma decisão correta e rápida, e a sociedade também tem que saber quais são as cartas do jogo para 2022. Então, a imagem que passa é uma justiça ruim, é uma justiça lenta, é uma justiça que às vezes acaba sendo injusta. E isso não deveria acontecer, Kalina. Muito bem, doutor, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jovem Pan Agora. Tenha uma excelente tarde de terça-feira. Obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço a você e para todos os ouvintes da Jovem Pan.